Também na parte de evangelização, na parte de pregação, muito importante a gente ser homem e mulher de oração. Aquele que deseja buscar evangelizar, buscar pregar, ministrar a palavra, tem que ter convivência com a palavra e muito mais em oração, Ser homem de oração. Por isso de menino orava eu, falou Ana, No capítulo 1, verso 27 de 1 Samuel. Não existe absolutamente nada que substitua esse essencial. A prédica notável não lhe toma lugar, nem um grau de doutor, nenhuma personalidade atraente, nem coisa alguma. Devemos imitar os grandes heróis da história espiritual. Para Hudson Taylor, era entabular negócio com Deus. Jonathan Edwards falava em assaltar o céu pela oração. John Knox lutava com o Senhor bradando: ó Deus, dai-me a escorça e eu morro. Disseram, nunca fazia longas orações, nem passava longo tempo sem orar. Martinho Lutero confessou, se deixo de passar pelo menos 2 horas cada manhã em oração, o diabo ganha vitória durante o dia. A pessoa, se passar menos de que 2 horas, Martinho Lutero falava que perdia a batalha, Charles Hudson Spurgeon dizia aos seus colegas pregadores, devemos ter por nome jamais ver a face dos homens antes de vermos a face de Deus. Antes de sair de casa, devemos primeiramente ver a face de Deus, ver a face do Senhor em oração, Quem sai correndo da cama para as ocupações sem primeiro passar tempo com Deus é tão insensato quanto seria se não se levasse nem se vestisse. Olha, é tão insensato quanto seria se não se lavasse nem se vestisse. É tão imprudente quanto ao soldado que se lança na batalha sem armas nem armadura. Oração ligeira produzirá pregação ligeira. A oração dá força à pregação. Dá-lhe unção, faz com que prenda os corações. O sucesso do evangelismo ou de qualquer ministério não depende da eficiência de suas orações públicas, mas da profundidade de sua oração íntima com o Senhor. O sucesso do trabalho evangelístico repousa sobre a palavra de Cristo. Por isso vos digo que tudo quanto em oração perdides, crede que recebeste, e será assim convosco. Mateus 11, verso 24. Não podemos jamais esquecer essa garantia. Pedi e dá-se-vos-ás, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-ás, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Assim fala Mateus, no capítulo 7, verso 7, verso 8. Devemos bater na porta da misericórdia. O exemplo dos apóstolos no livro de Atos é uma simples ilustração de como os dias de poder são precedidos de noite de oração. Devemos orar. Em Atos capítulo 1, verso 14, lemos, todos eles perseveravam unanimemente em oração. Não é por de se admirar que no capítulo seguinte, na referência 2, verso 4, encontramos esta informação. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Tal fato fez com que os próprios homens que tinham ajudado a crucificar a Cristo exclamassem, que faremos, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. E 3.000 deles puseram sua fé e confiança no Senhor Jesus Cristo naquele dia. Já está vendo a importância da oração? Que significado tem a oração na vida do crente? Não devemos buscar nada se antes não buscarmos primeiramente o céu. Porque a própria palavra diz, buscar primeiramente o reino dos céus e as demais coisas vão ser acrescentadas. O texto de Atos, no texto de Atos, 4 anos, conta sobre como Pedro e João foram levados diante do Sinédrio e proibidos de pregar em nome de Jesus. Assim, porém, que foram soltos, relataram a situação aos demais, e unânimes levantaram a voz a Deus. No capítulo 4 de Atos, versículo 24, por isso, não nos surpreende o registro inspirado que vem 7 versos adiante, dizendo, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Que maravilha, que força nos dá a oração com Deus, que força temos nós com a intimidade com o Senhor. Todo o livro dos Atos conta a mesma história de notáveis milagres, de uma das
feições mais salientes do ministério desses homens foi a maneira como clamavam a Deus continuamente, em uma só voz. Os cristãos primitivos tinham reuniões de orações que terminavam em terremotos. Jamais podemos nos esquecer de que homens de poder são homens de oração. Devemos buscar com veemência verdadeiramente a face do Senhor, não desejando as coisas terrenas que são perecíveis, que logo se desfazem, mas buscando verdadeiramente as coisas dos céus, que é onde a traça e a ferrugem não pode consumir, onde os ladrões não podem minar e roubar, porque é onde estão guardados na mão do Senhor. Os nossos tesouros verdadeiros não estão nessa vida, mas no reino da glória, no reino do céu. Devemos se interessar sim em buscar a palavra de Deus, buscar cada dia cumpri-la nessa baixa terra, enquanto houver fôlego de vida. Se você hoje caiu, não se preocupe, levanta a tua cabeça, levanta o teu altar e vai em busca do reino dos céus. Não desiste, porque o reino dos céus é tomado por esforço. Se esforça-te em buscar em oração a Deus, se esforça em ter uma amizade sincera com o Senhor, se esforça em ter uma amizade íntima com o Pai, que tudo na tua vida será acrescentado. Tu ganharás ânimo para as batalhas da vida. Bom, quantos e quantos não foram mártires, tiveram seus corpos queimados, mas mesmo debaixo de chama eles tinham força para salmodiar o Senhor dos exército. Nós vemos João, aquele que escreveu o Apocalipse, foi jogado dentro de um tacho de óleo quente, não conta as histórias. Bendito é o nome santo do Senhor. E ali a morte não conseguiu matá-lo naquele dia, mesmo debaixo de óleo quente, ele conseguiu sobreviver, não fez dano na sua carne, porque ele estava carregado de oração. Nós vemos ele numa ilha onde se jogava as pessoas mais perigosas, mas ali a morte não conseguiu controlar a vida dele. Por quê? Porque ele era um homem de oração, era um homem revestido do céu. Assim a palavra nos conta de muitos mártires, como Estevão, que olhou para aqueles que ali tiravam pedra, mas não abaixou a cabeça, mas olhou para o alto do céu, aonde carregado de chagas, das suas marcas, das suas cicatrizes ali lançadas contra ele, aquelas pedras. Ele não abaixou a sua cabeça, mas buscou o céu. Bendito seja o nome do Senhor. E essa mesma força hoje pode te tomar na terra. Começa a ter uma amizade íntima com o Senhor, com a palavra, e tudo na tua vida se transformará. Creia no Deus que te reveste nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Não sei que hora você estará vendo nesse vídeo, mas essa palavra é para teu coração, é para te dar ânimo e buscar a Deus em oração, porque o que está nos faltando no nosso meio hoje é oração, intimidade com Deus, com a palavra. Bendito seja o nome do Senhor, que a paz de Deus esteja nos vossos corações.